E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é um canal, que é o meu canal, o canal Thiago Gomes, e é um canal de linguagem, filosofia e especialmente teologia para dar dicas de tirar as dúvidas de vocês, né, com os assuntos teológicos um pouco mais de especificidade acadêmica. E a gente vai conversar hoje sobre uma expressão, né? Endurecer o coração de Faraó, lá que está se encontrando no livro de Êxodo, né? Daqui a pouco eu vou dar as passagens para vocês. E o que significa isso dentro da cultura egípcia, né? Será que o texto ele pode falar mais do que ele simplesmente está nas nossas traduções, né? Tem uma série de dúvidas, né? E de debates acerca sobre quem endureceu o coração de Faraó, né? Isso aqui não é o tema desse primeiro vídeo do canal que você aqui está assistindo para compartilhar esse conhecimento, né? A partir do capítulo 3 de Êxodo, do versículo 19, a gente entende, ou eu pelo menos entendo, que Deus viu, ou naquele momento verá, que Faraó não vai deixar o povo ir. Você já sabe toda a história ali do contexto de Moisés, a escravidão e tal, não é? Então, uma vez eles sabendo, né, a presciência aqui de Deus no capítulo 3, verso 19, que o Faraó não vai deixar o povo seguir, obviamente não há mais o que fazer, simplesmente usar o Faraó como uma exaltação do poder de Yahweh, né? O poder do Deus israelita. Esse aqui não é o caso, né? Eu sei que tem pessoas que vão dizer que Faraó é simplesmente um vaso de ira, que não tinha como a salvação ir para ele, né? Arbitrariamente Deus usou isso. Esse aqui não é o ponto do vídeo de hoje. O ponto do vídeo é essa expressão, endureceu o coração de Faraó. O que é que ela significa, né? Dentro da cultura egípcia, o que é que ela significa, né? As traduções, nossas traduções em língua portuguesa, tem um problema com essa expressão, e é o que a gente vai tentar falar sobre isso hoje, né? Partindo desse pressuposto de que o faraó não queria deixar o povo, os israelitas, em escravidão no Egito, seguirem, né? E desobedeceu às ordens de Arão e Moisés, que foram comissionados pela missão aí do Deus, né? Do Deus hebreu, né? Yahweh, o Eterno. Então, assim, a gente tem vários versículos que falam desse endurecimento de Faraó. Vários versículos. Temos Êxodo capítulo 7 e 13, Êxodo capítulo 7 e 22, Êxodo capítulo 8 e 15, Êxodo capítulo 9 e 35, Êxodo capítulo 10 e 20, Êxodo capítulo 10 e 27. Todos esses capítulos falam de um endurecimento do coração de Faraó. Um endurecimento. Todos esses capítulos. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos. Ok? Só que o verbo aqui em hebraico, no original, eu não sei pronunciar corretamente. Mas tá, eu vou colocar escrito vou mandar uma imagem daqui a pouco. Nesse vídeo. Itzarbet libo. Significa endurecer. Realmente. Endurecer. Só que tem uma série de passagens que esse verbo, ou melhor, que outro verbo ocorre, que não é endurecer, é simplesmente um pesar. Um pesar. As passagens que ficou com a tradução endurecer, mas que no original é um pesar, são os capítulos 7, 14, 8, 19, 8, 32, 9, 7, 9, 34, e eu destaco o capítulo 10, 1. O capítulo 10, 1, eu não vou ler pra gente... não, eu vou ler aqui, deixa eu ver aqui, 10, 1. Aqui, eu estou usando a NVI, mas no original, vamos ver como é que está na NVI. O Senhor disse a Moisés, 10, 1. Vá ao faraó, pois eu tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros. Em algumas versões está, e eu pesei o coração de Faraó. Aqui no original é um outro verbo.
diferente do verbo que apareceu nas primeiras passagens que eu citei. Aqui o verbo aqui é itbad libo. O outro era itzak libo. Itbad libo é simplesmente pesar. Simplesmente pesar o coração do faraó. Partindo do pressuposto de que Deus viu, o faraó se obstinou nas primeiras pragas. Não ia voltar atrás naquilo que ele queria fazer. E agora, Deus endureceu o coração de faraó, porque uma vez que ele foi duro pelo próprio faraó, né? E Deus também viu que ele ia fazer isso, agora não tinha como. Só que o interessante é essa passagem aqui, essas passagens, em especial a passagem de Êxodo capítulo 10, verso 1, onde Deus pesa o coração de faraó. No português está simplesmente endureceu, mas não é isso que está no hebraico. Eu tenho duas colunas de passagens, né, onde uma é endureceu, que a gente também pode entrar num contexto egípcio para isso, e a segunda coluna é o pesar, né, e também foi traduzido em português como endureceu. Todas as duas colunas, ok? Não sei se vocês não conseguiram entender aí, basicamente, a linha de raciocínio. Então, veja só. Deixa eu ver aqui. A gente consegue aprofundar muito mais o conhecimento dentro dessas passagens indo na cultura egípcia. Muito interessante isso, porque veja bem, os egípcios eles tinham uma preocupação muito grande, extremamente grande, com o pós-morte, né? O pós-morte. Eles tinham todo um detalhamento muito grande do sepultamento deles, né? Poxa, fugiu o nome agora aqui. Quando um egípcio morria, tirava todos os órgãos dele e deixava o coração. Esse coração, no mundo que vinha, né, no submundo, que chamava de Duat, ele ia passar por um julgamento bem interessante. Os egípcios eles entendiam que o coração é o ponto onde todas as emoções convergem, né, obviamente. E o coração ele ia dizer o que a pessoa tinha feito de bom no mundo dos vivos ou não. Só que é o seguinte, a expressão, eu não vou tratar aqui do endurecimento do coração, posso até falar, mas a expressão endurecer no sentido de pesar equivale ao quê? Quando o egípcio morria, ele ia passar por um julgamento no mundo dos mortos. Esse julgamento se equivalia ao quê? A ele ter o coração pesado, né? Tinha uma balança. Um lado da balança ia o coração e o outro lado ia uma pena que simbolizava a deusa da organização e do bem-estar do Egito, né? Chamada a Isis, meu Deus, eu esqueci agora. Isis, não lembro se é a Isis. Se eu não tiver enganado, eu posso corrigir aqui. Então, se o coração fosse mais leve do que a pena dessa deusa, o morto conseguiria a vida eterna no paraíso, simplesmente. Se o coração do morto fosse mais pesado do que a pena, ele era condenado. E eu vou mostrar uma imagem aqui, né? A imagem de Anubis, que é o deus dos mortos, né? Da Duat aqui do submundo. Vou deixar a imagem aqui. E aqui você pode ver à esquerda aqui o coração sendo pesado e do lado essa pena que simbolizava a deusa Isis. Se eu não tiver enganado o nome, esqueci, bateu um branco agora no nome da deusa, né? E se o morto fosse condenado, olha só quem ficava esperando ele. Amit, né? Uma espécie de crocodilo, de besta, que devoraria a alma desse morto, né? Se ele fosse condenado. Ou seja, se o coração dele
fosse mais pesado do que a pena. Então, o que eu entendo com isso? Partindo do pressuposto que Deus fala com linguagem humana para comunicar aquilo que ele necessariamente quer comunicar de uma forma tão didática, Deus usou conhecimento egípcio, né, com Moisés, né, lembrando que Moisés foi criado com toda a sabedoria do Egito, segundo Hebreus, o livro de Hebreus. Então, Deus simplesmente conversou com essa cultura, né? A linguagem é muito egípcia, e um dos objetivos do livro de Êxodo é simplesmente ridicularizar os deuses, o panteão egípcio, diante de Yahweh, né? Diante do Eterno. Então, eu entendo, né? Muitos comentaristas entendem que isso aqui simplesmente é uma ironia, né? Uma ironia e uma exaltação do poder máximo de que o Deus israelita é simplesmente o verdadeiro Deus diante desse panteão. E poderia dizer até assim que, uma vez que o faraó ele não conseguiu, né? Ele morreu em seus próprios desejos de raiva, de ira e tal. Uma vez que o faraó era a representação de Ra, né? Uma divindade muito importante dentro do Egito. E ele não quis sair disso. Ele foi simplesmente massacrado por esses ditos, né, do capítulo 10, verso 1, e dessas passagens que eu citei aqui, tendo como o verbo pesar. Pesar o quê? Pesou o coração? Simplesmente Deus está falando que vai pesar o coração dele no mundo que ele acredita, né? Ou seja, que ele está condenado. Se o coração fosse pesado mais do que a pena, ele seria condenado ao mundo dos mortos, ele sofreria destruição eterna. Isso seria uma coisa horrível para a cultura egípcia dentro dessas passagens aqui. Dentro da cultura egípcia, e as passagens aqui jogam luz ao que seria exatamente isso, ok? Tem uma outra explicação também, né, sobre o coração duro. Não nessas passagens que eu citei, onde o coração é pesado. As primeiras passagens que eu citei, onde o coração era trocado por uma pedra, um escaravelho, né, besouro, pedra, e atrás do besouro tinha também o nome da divindade, que no Egito, quando você sabia o nome da divindade, você tinha poder sobre ela. Olha que interessante, poder sobre ela. Mas aqui já é uma outra história, né? Não foge um pouco do tema do vídeo. O tema simplesmente é o pesar, né, nesses capítulos, e a mostra da cultura aqui egípcia faz com que Deus está dialogando dentro de uma cultura egípcia e está se fazendo soberano diante daquilo que Faraó não quer aceitar, né? Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Eu vou colocar aqui as imagens um pouco. Se você achou esse conteúdo interessante, dá uma compartilhada nele aí, comenta alguma coisa, vamos trocar alguma ideia dentro desse pequeno esboço desses capítulos aqui que eu citei, tá bom? Agradeço aí, deixa um like se você acha interessante, né? Serviu para você de alguma forma. Se você não gostou, mas gostou da simpatia, também vale a pena dar um like, tá bom? Um abraço aí, e vou fazer mais vídeos com esses tópicos aqui de dicas e curiosidades.